Teleaula Parnamirim. E aí, galera, mais uma aula de geografia para o pessoal do 7º ano. Hoje a gente está na terceira semana e a gente não vai perder o ritmo. Vamos mais uma aula de geografia. Agora a gente vai avançando e temos um bate-papo com a professora Caionara que vos fala, né, sobre domínios morfoclimáticos brasileiros, percurso 4, tá? Do seu livrinho, tá? O seu livro, que quem tem um livro já pode acompanhar, tá bom? Quem não tem problema. Você tem todo o tempo do mundo para rever essa aula, beleza? Então vamos lá. Começando aqui com um grande geógrafo. Ele é o responsável por esse mapeamento, por essa regionalização. O nome dele é o Azi Absabi, que faleceu em 2012, tá? E ele fez um grande serviço para o nosso grande território brasileiro. Grande profissional, grande geógrafo, um grande mestre, que a geografia tem como um pensador, um poeta, geógrafo. E aí ele fez aí toda a classificação das nossas paisagens naturais, ok? Então, o que é, qual é o conceito? Conceito, gente, significa significado, o que significa, tá certo? Muita gente tem dificuldade, mas o que é conceito? O que essa palavra significa, né? Então, o conceito é o próprio significado daquilo que você quer estudar. Então, o que a gente vai estudar? Os domínios morfoclimáticos. Ah, o que é que ele trata, prof? Representam a combinação de um conjunto de elementos da natureza. Eu tenho relevo, eu tenho clima, eu tenho vegetação. Esses três e mais outros fatores vai realmente fazer a configuração daquela paisagem, vai montar aquela paisagem. Vai depender do relevo, vai depender do clima, vai depender da vegetação, que se interrelacionam e integram, eles se interagem, né? A palavra é interagem, né? Formando uma unidade paisagística. Ou seja, domínio morfoclimático é a interação dos fatores, né? Dos fatores da natureza, relevo, clima, vegetação, eu diria solo também, tá? O próprio, a fauna, a flora daquela região vai fazer uma grande simbiose, uma grande ecologia, relação, né? Uma interação, uma troca realmente. Esses fatores eles vão compor, né, todos os fatores que a paisagem pede. Então, no Brasil, esse grande geógrafo, né, o geógrafo Azi Absabe, foi o responsável por fazer essa classificação. Para ele, o país possui 6 grandes domínios morfoclimáticos. Vamos saber? Então, nós temos aqui um mapa do nosso Brasil, beleza? E nós temos os biomas, juntamente com os domínios morfoclimáticos. Por que eu falei de bioma? Tá? Porque eu tenho o bioma da Amazônia, o bioma da Caatinga, o bioma do Cerrado, o bioma do Pantanal, o bioma da Mata Atlântica e o bioma do Pampas. Dentro desses biomas, eu vou ter os fatores morfoclimáticos, certo? O bioma do Pantanal, a gente vai ver que tem o seu domínio morfoclimático, ele entra na classificação de zona de transição. Lá na frente vocês vão ver. E tanto a Amazônia como o Cerrado, como a Caatinga, recebem o mesmo nome. Porém, todavia, o bioma Mata Atlântica vai receber o nome de Mares de Morro, ok? Uma região de Mares de Morro. E o bioma do Pampas vai receber o nome, uma região, tanto na região do sul vai ter o domínio morfoclimático das araucárias e também vamos ter o domínio morfoclimático das pradarias, ok? Vamos lá, aqui são os fatores, a gente já sabe, existem os fatores naturais que vão interferir na montagem, na geração dessas paisagens, né? Surgimento, na composição das paisagens, vai ser o clima, o relevo, o solo, vegetação e a própria fauna, tá? A própria fauna vai fazer aí parte dessa grande unidade paisagística.
E aí a gente tem classificação dos nossos domínios. Os domínios florestados, tá? Vocês vão ver lá na páginazinha do seu livro, vai ter essa classificação. Os domínios florestados, ele é formado por florestas naturais, domínio, que é o domínio amazônico, o domínio dos mares de morro florestados e o domínio de araucária. O domínio de maré de morro, gente, a gente tem, eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem. Eles vão estar fazendo parte, né, desse bioma aqui, ó, da Mata Atlântica, certo? E da araucária, nós vamos ter essa cobertura florestada aqui mais ao sul, beleza? E o bioma amazônico, né, o bioma da Amazônia, ele vai também receber o mesmo nome no domínio morfoclimático, certo? Sem esquecer disso aí, gente. Tem esse grupo aqui, ó, da classificação. Esses 3 domínios, beleza? Esses 3 domínios florestados. Eles vão estar aqui, ó, domínios florestados, que é formado por florestas naturais. Lembre-se, tem essa classificação porque existe uma proximidade das suas características em sua estrutura, tá? E os domínios o domínio das formações vegetais naturais herbáceas e arbustivas. Herbáceas e arbustivas, herbáceas. E tem, né, uma vegetação mais digamos assim, mais rasteira, né? E aí a gente tem uma arbustiva que tem uma altura mediana, certo? Nós estamos falando aí do cerrado, domínio do cerrado, domínio da caatinga e o domínio das pradarias, tá? As pradarias, ela tem já essa composição de campo mesmo, de uma vegetação mais rasteira, tá? Aí a gente já sabe que a paisagem, ela pede um clima mais ameno, mais temperado. O cerrado e a caatinga, eles têm aí uma grande semelhança, né? Por conta dos espaços entre as árvores, mas cada uma com a sua particularidade. Inclusive, a caatinga é um bioma que também recebe o mesmo nome, um domínio e um bioma que só acontece aqui no Brasil, gente. Tem característica de savana, mas não é savana, beleza? E a gente é dito aí como um bioma que é único, exclusivo do Brasil, não existe em outro lugar do mundo, ok? E a terceira e última classificação dos domínios, nós temos as faixas de transições, tá? Que eu falei no início sobre a zona de transição, tá? Só para vocês terem uma ideia, né, de que existe uma transição entre um domínio e outro. A gente vai perceber isso, tá? Entre um domínio e outro. Acompanhe no livro de vocês têm um mapa dos domínios morfoclimáticos, certo? A faixa de transição, a gente vai ver que são áreas de passagem de um domínio para o outro. Eu tenho um manguezal, eu tenho a mata de cocais e eu tenho o próprio Pantanal. O Pantanal fica entre ali entre o domínio do cerrado, né? Tem a ocorrência, né, de espécies que a gente encontra ali no cerrado, certo? E assim a gente vai ter uma característica próxima, tanto que é chamado de faixa de transição. Aqui nós temos um mapa do clima, porque é importante saber que o clima é um dos fatores mais importantes, tá? Para que se tenha uma ideia, uma clareza, né, de que aquela cobertura vegetal ela vai estar atrelada muito intimamente com o tipo de clima, beleza? Porque o clima, ele também vai ter uma relação muito próxima aí da questão da umidade, do número o número do volume de chuvas, a precipitação. É lógico também que a gente vai ter outros fatores que vai influenciar no clima. Como o Brasil é um território extremamente vasto, extremamente largo, né? Tanto em latitude como em longitude, nós temos um território aí de diversidades climáticas, né? Nós temos o tipo do equatorial úmido, tá? É um clima
quente, porém úmido, por conta da evapotranspiração da grande cobertura da Amazônia. Nós temos o tropical típico, que ele vai, ó, nessa região todinha aqui, pegando um pouco do Nordeste, majoritariamente no centro-oeste, e nós temos essa ocorrência desse tropical, que é um verão chuvoso e um inverno seco, beleza? E aí nós temos aqui uma manchinha. Essa manchinha é interessante porque é onde a gente tem o clima mais seco do Brasil, que é o semiárido, beleza? É o semiárido. Também é um clima que vai ter uma interferência muito grande de uma formação aqui, ó, de uma barreira orográfica que limita essa zona litorânea, né, adentrando o interior do Brasil. Vai aí ser uma barreira natural para a umidade que vem, ó, do oceano e provocar aí chuvas ou não, né? Aqui, no caso, há uma diminuição muito grande da precipitação, né, do volume pluviométrico aqui nessa região. E essa região, ela está aí sendo regida por um clima semiárido. E é onde a gente vai ter o quê? O bioma da Caatinga, né? E também o domínio morfoclimático. Ok, gente, e aqui nós temos aqui um clima subtropical, né? Vamos ter aí os pampas gaúchos, vamos ter aí o domínio das pradarias, os pampas, vamos ter também o domínio, né, das araucárias, ok? E só para a gente ter uma ideia do clima e do volume de chuvas durante o ano inteiro, algumas cidades aqui, ó, de regiões diversas do Brasil, tá? Região Nordeste, eu tenho um clima semiárido Juazeiro da Bahia. Perceba que é um inverno seco, porém um verão extremamente chuvoso, tá? Aqui em Manaus, da região, né, amazônica, né? Um clima equatorial, eu tenho aí um ano inteiro muito bem servido por conta da evapotranspiração, a umidade muito grande, precipitação todos os dias, chuvas todos os dias, principalmente no tempo do verão, né? Na época do verão, na estação mais chuvosa. Aqui em Goiânia, que é o centro-oeste, que é um dos climas mais bem resolvidos, nós temos aqui, ó, o inverno, é o tempo que a gente está vivendo, né? A estação do nosso momento agora. O inverno, né, do centro-oeste, ele é seco, ele não tem grande volume de chuva, ok? A temperatura, ela desce, ó, ela fica bem mais baixa, inverno, mas nós temos o quê? Aí, porém, nós temos poucas chuvas, tá? Aqui, já no clima tropical atlântico, João Pessoa, Paraíba, estamos falando de um estado que tem uma orla belíssima, uma orla muito generosa. Então, vai ter aí um comportamento de um tropical atlântico, onde o verão ele é muito quente, tá? Vai ter poucas chuvas, porém no inverno é bem servido, e aí vai contrariando aí o comportamento do tropical típico, que é completamente às avessas, né? Que é o avesso realmente, você percebe que aqui tem pouca chuva, mas aqui tem a interferência de outro fator que vai provocar aí um volume de chuva muito grande. E onde tem chuva em abundância, nós temos aí uma cobertura vegetal realmente muito mais abundante, muito mais generosa, ok? E por isso que a gente coloca aí o fator do clima como um fator muito importante. Já o clima subtropical, lá em Curitiba, estou falando do sul do Brasil, além de ser, né, um dos estados que estão numa área de clima temperado, é uma cidade litorânea. Então, veja, perceba, estamos aqui, ó, num estado extremamente úmido, né? Tem chuva o ano inteiro. Então, a gente tem agora as paisagens, beleza? As paisagens. As paisagens que, de acordo com os domínios, a gente vai ter também as suas características. Aqui nós temos aqui uma cobertura vegetal, né? Conhecida como domínio amazônico, e a sua característica
no relevo, o relevo é depressão e planície, predominantemente. O clima é equatorial, sua temperatura chega até 26 graus Celsius. A vegetação ela é densa, arbórea, arbustiva, latifoliada e higrófitas, tá? A palavra realmente dá uma trava-língua, mas latifoliada é o quê, professora? São árvores, tá? Que tem uma copa de folhas largas, e são copas que se encontram com outras ao ponto de você não ver nem a superfície, ó, não tem como, que fica realmente como se fosse uma estufa lá, né? Aqui nós temos um solo pobre, né? E aí a umidade é tão grande que se alimenta rapidamente do resto de vegetal que já se decompõe como se fosse uma grande estufa, fica ali abafando, né, as copas de tão fechada que ela é. Então, é uma floresta compacta, tá? Uma floresta de latifoliadas, né, de árvores latifoliadas. E higrófitas, que são os igarapés, né, que ficam ali em áreas pantaneiras. Impactos ambientais. Quais são os impactos ambientais que esse domínio sofre? Vocês vão ver no finalzinho do seu livro, vai ter cada um com a sua característica. Vocês vão ver pontos, né, desses domínios e seus impactos. Os impactos ambientais que a Amazônia sofre, nós estamos careca de saber que o grande mal, né, que quem faz é o próprio homem em busca de reproduzir seu capital, né? E aí vem o desmatamento, vem aí toda a questão do trabalho das madeireiras, nós temos aí problemas tanto ambiental como social, um problema político até, poderia dizer. E aí o desmatamento ele vem como um grande algoz, né? Aí o desmatamento para a nossa natureza tão exuberante aqui, comprometendo a biodiversidade, ok? As queimadas também, muito bem faladas, né? Para não dizer o contrário, as queimadas foi, assim, a grande estrela do ano passado, uma série de queimadas aí, que ninguém sabe se foi motivo criminoso ou, enfim, com certeza ninguém sabe quem foi, mas com certeza foi um crime contra a natureza. Então, queimadas, né, aí são realmente utilizadas para poder limpar campos, para a prática da pastagem, ou até mesmo para plantio. Depois, né, do campo limpo, vai arar a terra. Então, eles utilizam o método da queimada. E com todas essas desmatamento, queimada, tem também a erosão do solo. O solo vai sofrer, sem a cobertura vegetal, ele sofre erosão, ok? Com o processo de ravinamento, né? E o assoreamento dos rios. O que é assoreamento, professora? Que palavrão é esse? Assoreamento, gente, é a erosão do solo, ou a erosão do rio, já que a erosão, eu li aqui do solo, que também sofre, o rio ele também sofre erosão. Deposição de sedimentos, onde há um desmatamento da massa ciliar, ó. A mata ciliar é essa matazinha que fica ali na margem do rio. Quando se tira essa cobertura, tira-se aí uma barreira natural para que os sedimentos não sejam depositados ali no leito do rio, comprometendo assim a sua navegabilidade, né, a sua profundidade. O outro domínio é o domínio da caatinga, muito conhecido por nós somos nordestinos, né? Estamos aqui no Nordeste, sabemos muito bem que essa paisagem não é novidade, sobretudo no nosso interior aqui, Potiguar, ok? E aí é muito característico, né? Mandacaru, as cactáceas, né? E aí ele vem, ó, um clima semiárido, ok? E qual é o relevo dessa formação de vegetação? Ela fica por onde? Como é que é a topografia, né? O relevo é depressões, planaltos, né? Toda depressão, né, vem ali circundando os planaltos, que é uma forma de receber os sedimentos que vêm do planalto, né? Com a variação de 200 a 800 metros, né? Nós temos aí as serras, né? As serras nordestinas. O clima semiárido, ele vai ali, né, permear
no pé das serras também, baixa precipitação, certo? Essa temperatura ela chega até 28 graus, com índice pluviométrico inferior a 1.000 milímetros anuais. Em certas regiões, essa média vai parar em 300 milímetros, ou seja, chove pouco mesmo. Ali no Polígonos da Seca, onde a gente mostrou aquela manchinha lá no início. Então, a vegetação é xerófila. O que é a vegetação xerófila? Olha o nome, professor, esse nome aqui nunca vi na minha vida. Então, xerófila significa que é uma vegetação que ela está adaptada a esse meio seco, a esse meio com escassez de água, beleza? E aí a gente tem uma particularidade das cactáceas. Ela tem uma propriedade de guardar água dentro dela, tá? Para que ela não perca, né, a sua fotossíntese, a sua energia. E as suas folhas são os espinhos. As suas folhas são modificadas, são os espinhos. Nós vimos aí, o professor de ciência, ele deve explicar melhor do que eu. Então, também, essa vegetação, ela é de característica arbustiva e cactos, que são as cactáceas. Quais são os impactos ambientais que ele sofre, gente? Principalmente gerado pela indústria da cerâmica, a indústria do tijolo, da telha. A gente vê muitos aí, muitos fornos, muitas indústrias de cerâmica pelo interior, e eles utilizam o forno a lenha. O que eles vão fazer? Eles vão desmatar a caatinga. Inclusive, muitas espécies já entrou em extinção e também vai provocar um desequilíbrio ambiental aí da fauna. Tá? A fauna também tem alguns animais que vivem nesse meio e sem uma cobertura vegetal fica difícil, né? Então, não é só uma perda da flora, é também uma perda da fauna, beleza? Então, pela produção de carvão vegetal, se faz o desmatamento. Ok, gente? A indústria de cerâmica provocando perda da biodiversidade, erosão do solo e também da desertificação, que não quer dizer que esteja aparecendo aí um deserto, certo? Não é um deserto, o deserto é um bioma natural. Desertificação é algo, um fenômeno que é provocado pelo homem, pelo desmatamento, e aí vai aparecer uma clareira ali, aquele solo. De tanto ele ser desmatado, ele não vai ter como se recompor. Nós temos o domínio do cerrado, temos um relevo de planalto, de chapadas, ó, a chapada aqui, ó, tá vendo? O clima bem definido, verão úmido, inverno seco, vegetação de grande quantidade de arbustos e gramíneas, ó, percebe? Desmatamento, queimada e garimpo provoca, sim, o desbarramento de margens do rio, seguido de assoreamento e contaminação das águas com o mercúrio vindo do garimpo, beleza? Esses são os impactos ambientais do cerrado, que sofre também com a expansão das fronteiras agrícolas na plantação de soja. Por ser um relevo plano, aí é propício a uma prática de uma agricultura mecanizada. Já o mares de morro faz parte da nossa paisagem. Olha aqui o mar de morro, ó, beleza? A cobertura vegetal é de mata atlântica, ok? É um solo susceptível à erosão. Esse relevo são planaltos irregulares, por isso são morros, ó. E os impactos ambientais? Desmatamento, gente. Desde a descoberta do Brasil, descoberta entre aspas, né? Já se vem desmatando a mata atlântica, né? Que é a cobertura do maré mesmo, tá? Maré de morros, beleza? Tem aí também uma contaminação com resíduos industriais e também a expansão urbana, né? A expansão urbana, já que é uma área próxima do litoral. Aqui nós temos o domínio das araucárias. As araucárias, olha, veja, os impactos também ambientais, eles são devido ao desmatamento, tá? Causado aí pelas grandes madeireiras do sul. Eles têm aí uma madeira bem rústica, então essa vegetação ela é arbórea de grande porte, o clima é subtropical, um clima ameno, né? Um verão quente, porém um inverno frio. E lá vai ter o quê? Relevo planáltico, com altitudes bem acima aí de 800 metros.
Nós temos agora as pradarias. Chegamos ao sul, de fato. Olha só que lindo. Uma vegetação composta por gramíneas, umas plantas bem mais rasteiras. E aí, qual é o impacto ambiental dessa cobertura? É compactação do solo. Devido a quê? Devido à utilização dos campos para pasto. Pasto. A pecuária ela vai atingir aí. Erosão e arenização. Que é isso? São áreas que vão provocar ali um grande areal, né? E pela criação extensiva desse gado. Extensiva por quê? É o gado solto no campo, ok? E aí nós temos colinas espaçadas, né? Um relevo bem mais suave, uma paisagem belíssima. E aí nós temos as zonas de transição. Entramos nas zonas de transição, estamos no finzinho da nossa aula, beleza? E eu tenho o Pantanal, tá? O Pantanal, que é uma expansão a expansão da agropecuária sobre essa faixa. Vai aí ter uma atividade importante de degradação. Nós temos aí o Cerrado e a Amazônia fazendo a transição, assim também como o Cerrado e a Caatinga, beleza? Essa localização são áreas de expansão de fronteiras agrícolas, com a cultura do milho, do algodão e da soja também. O clima é típico ou semi-úmido, tá? E o impacto ambiental é justamente sobre o desmatamento e também a prática da pecuária. Mata de cocais. Mata de cocais, a gente vai ver ali no meio norte, entre o Pará e Maranhão, do Nordeste. Então, vai ter extrativismo, as principais atividades da região. Nós temos uma vegetação típica de babaçu e canaúba, que é muito boa, assim, é o extrativismo realmente da economia daquele lugar, é muito importante para a comunidade daquele lugar, ok? O crescimento da pecuária vem ameaçando esse bioma, né? Essa cobertura, e a mata de transição, né? Essa mata de transição que fica com essas características de Amazônia, né? Tem um cheirinho do norte ali, entre o Nordeste, né? Na figura, né? Do estado do Maranhão. E, por fim, algo muito conhecido nosso, né, do Nordeste, que é o manguezal, que é o berço, né, marítimo. Um braço de mar com vegetação pneumatóforas, que são raízes aéreas, reprodução de peixes. E qual é o impacto ambiental? Gente, desmatamento para as grandes fazendas de camarão e também o esgoto doméstico, né, que vai ali infectar, né, vai fazer aí uma grande desordem ali naquele grande berçário, ok? Derramando ali os efluentes, né? Aquele esgoto a céu aberto que vocês veem ali derramando. E nós temos também esgoto industrial. Gente, por hoje é só. A gente finaliza, né, os nossos estudos dos domínios morfoclimáticos e até a próxima aula. Nós vamos estar aqui, ó, esperando por vocês. Não esquece, ó, vamos finalizar o capítulo 4 do livro didático, fazendo as suas atividades com o seu professor aí da sua escola. Beleza? Um beijo no coração e até a próxima.